Ei, Farmas, boa noite. Cheguei. Tudo bem com vocês? Quem já está por aí? Oiê. Deixa eu só acabar de ajeitar aqui, gente. Tudo bem, Farmas? Boa noite. Cheguei. Para mais uma semana da autoridade farmacêutica, que eu tenho muito orgulho de fazer durante todos esses meses. Deixa eu só avisar o pessoal dos grupos. Boa noite, Farmas. Muito frio por aí? Que aqui tá gelado. Aqui tá doendo a mão. Boa noite, meninas. Boa noite, Jaque. É Lienai que fala. Eu tenho medo de falar o nome dos outros errado, gente. Vocês não têm noção. Boa noite, Marcela. Boa noite, Dena. Boa noite, Farmas. Muito bom ter vocês aqui. Vocês já são farmacêuticos, vocês são recém-formados, vocês trabalham na área de drogaria, vocês trabalham com o quê? Vamos dar só uns 5 minutinhos aí para o pessoal entrar dos grupos. Então, Farmas, como é que começou a semana de vocês aí? Animada? Segunda-feira? Segunda-feira tem que ir animada, gente. Tem que trabalhar animado na segunda. Tem essa de desanimado, não. 25 anos de drogaria e tá desempregada. Jaque, deixa eu te falar uma coisa. Se você pegar aqui esses 5 dias de live que vai ter, você consegue deixar de ser desempregada, né? Eu não posso afirmar que você vai conseguir um emprego em algum lugar, mas com certeza, se você ouvir bastante o que eu tenho para falar aqui, você vai começar a trabalhar como farmacêutica, independente se alguém vai te contratar ou não, tá? A Marcela tem mais de 10 anos. Deixa eu dar uma olhada nessa câmera aqui. Mais de 10 anos. Gente, acho que eu sou muito apaixonada pela minha profissão, viu? Eu acho que é uma das profissões que tem mais ramo, sabe? Que legal, Geisa. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu adoro esses nomes assim, grandes. Muito legal o serviço de atendimento a doenças transmissíveis. Muito interessante. Então, Farmas, eu sempre falo que eu faço a Semana da Autoridade Farmacêutica desde outubro do ano passado, né? Todo mês eu faço a Semana da Autoridade Farmacêutica. Eu acho que só no mês de abril, se não me engano, ou foi maio, que eu fiz mais atrasado, mas porque eu peguei Covid. Mas eu sempre faço. Eu sempre faço a Semana da Autoridade Farmacêutica, porque sempre vem uma pessoa conversar comigo e falar assim: nossa, você abriu minha cabeça sobre ser farmacêutico, né? Então, assim, bom, primeiro deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar.
Vocês que estão aqui, eu não sei se todo mundo que está aqui vai querer o certificado, né? Como eu falei do certificado. E por que vai ter certificado? É a primeira vez que eu vou dar certificado na Semana da Autoridade Farmacêutica. Porque a Semana da Autoridade Farmacêutica, ela é justamente para que você se livre, né, dessa coisa de ter que ter certificado, de você comprovar que você fez alguma coisa, de você ter horas para comprovar. Isso para mim sempre foi o de menos, né? E depois eu vou explicar de porquê. Isso para mim sempre foi o de menos, mas eu percebi uma grande quantidade de farmacêuticos que me pedem certificado. Então, aí dessa vez eu consegui com uma plataforma para fazer os certificados direitinho. Mas para isso, eu nunca fui de fazer os negócios pelas beiradas. Então, eu não vou dar certificado para qualquer pessoa, né? Eu não vou sair emitindo certificado para qualquer pessoa. Então, por isso que eu falei, quem preencheu aquele formulário dos certificados, né? Quem não preencheu o formulário, tá lá no grupo, tá? Tá no grupo do Telegram. Quem tá nos grupos do WhatsApp também, mas quem tá no grupo do Telegram consegue, né? Mexer lá. O formulário pode ser preenchido depois, tá? Até sexta-feira pode preencher o formulário. Só que acontece, aqui nas lives, eu vou passar para vocês algumas palavras-chave, tá? Eu vou passar para vocês algumas palavras-chave no meio da live. Então, não saiam da live, tá? Prestem atenção no que eu estou falando aqui, porque se vocês pegarem o que eu falar para vocês aqui, eu tenho certeza que vocês nunca mais vão reclamar da profissão farmacêutica. Vocês nunca mais vão deixar ninguém falar que farmacêutico é inferior a qualquer outro profissional ou que é desvalorizado, porque eu sempre acreditei na valorização do farmacêutico. Então, assim, eu quero que vocês assistam as lives, tá? Assistam tudo mesmo, porque por mais que eu fale muito, mas eu tento falar o máximo possível de coisas que vai agregar para vocês, tá? Então, prestem atenção nas lives. Eu vou passar as palavras-chave dentro das lives. E aí, você vai responder. Assim que acabar a live, eu mando uma lista de presença lá nos grupos. Eu vou mandar essa lista de presença. Você vai colocar o seu nome completo e as palavras-chave que eu falei. São 2 palavras-chave em 2 momentos diferentes da live, tá bom? Por que isso? Eu vou saber quem está assistindo de verdade, quem está acompanhando de verdade, porque assim, hoje eu vou falar com vocês sobre como que a gente consegue ser diferente. Por que o diferencial faz tanta diferença, né? Por que o diferencial marca tanto um profissional no mercado de trabalho. E eu vou falar com vocês o que eu faço, como que eu faço. Nos outros dias, né? Nos dias né, na terça, na quarta, até na sexta-feira, eu vou falar sobre assuntos específicos. Então, por exemplo, muitas pessoas me falaram em questão da segurança, da insegurança, né, que tem no atendimento farmacêutico. Muita gente tem insegurança, não sabe por onde começa, não sabe como que faz, né? E eu tive consultório farmacêutico dentro da drogaria, eu tenho meu consultório farmacêutico hoje, e eu comecei o consultório justamente com atendimento farmacêutico. Então, eu vou explicar para vocês direitinho. Então, por exemplo, a aula de amanhã vai ser toda sobre atendimento e atenção farmacêutica. Então, eu vou passar para vocês coisas para vocês já começarem a usar depois de amanhã, onde vocês trabalham. Não trabalha, já comece a pensar, montar um projeto, porque com o que eu vou te falar hoje, vocês vão pensar muito nisso, inclusive. Mas já o que eu for falando durante a semana, vocês já vão colocando, já anotando isso, já bolando um projeto, tá? Bolando alguma coisa. Porque eu falo muito o termo farmacêutico multipotencial, porque a gente é multipotencial, a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. Porque se a gente conseguiu fazer a faculdade de farmácia, meu filho, a gente consegue fazer qualquer coisa. Então, eu quero que vocês assistam as lives justamente para que vocês peguem isso, tá? Peguem a essência do que eu falar, que utilizem isso como base e não fiquem parados mais, tá? A minha intenção é justamente que vocês nunca mais precisem reclamar da profissão, né? E o certificado é justamente essa parte. Vocês vão assistir às lives. Durante as lives, eu vou falar 2 palavras-chave, uma em cada momento da live. E aí, quando acabar a live, eu vou mandar uma lista de presença nos grupos. Essa lista de presença, ela vai ficar disponível 15 minutos, tá? Então, assim, acabou a live, para não esquecer mesmo, acabou a live, vai lá no grupo, abre a lista, preenche a lista com as palavras-chave que eu falei aqui e o seu nome completo e envia. Pronto, é 15 minutos. Depois disso, eu vou tirar ela dos grupos, tá? Já fica indisponível. Então,
prestem atenção no que eu vou falar com vocês, principalmente sobre essas funções, né, que eu faço hoje, sobre tudo o que eu falar com vocês durante a semana, né, que vão ter tópicos específicos, e todos os tópicos, gente, funciona para todo mundo, tá? Eu falo porque são todos esses tópicos que eu mandei para vocês votarem, né, naquele formulário, para vocês votarem qual vocês querem, qual que querem que eu fale primeiro, né? O atendimento farmacêutico foi o que sobressaiu, quase todo mundo votou nele. Mas teve os outros, atendimento farmacêutico e consultório farmacêutico ficou bem ali, parecidos, né? E aí depois vem suplementação. E vocês vão se surpreender com a parte de suplementação. Os menos votados, que foi gestão de pessoas e liderança e marketing farmacêutico, foram as duas coisas que mais me fizeram ganhar dinheiro. Então, assim, se eu fosse vocês, eu prestava atenção nisso, tá? Às vezes você acha que você precisa melhorar seu atendimento na drogaria, e não é o atendimento que você precisa melhorar, é a liderança, tá? Às vezes é a sua noção de marketing que você precisa melhorar, para te dar o reconhecimento profissional que a gente espera tanto. Então, assim, eu decidi fazer a Semana da Autoridade Farmacêutica em outubro, na verdade, em setembro do ano passado, e eu fiz a primeira em outubro. Porque eu sempre via muita gente, muito farmacêutico nos grupos, né, que eu sigo, nos grupos farmacêuticos, eu sempre vi muito farmacêutico reclamando da profissão. Então, assim, eu via pessoas falando assim, gente, eu acabei de estar na faculdade de farmácia, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, em relação à profissão, o que vocês me indicam? Aí vinha aquele tanto de farmacêutico falando assim, não, desiste, né? Nem continua, porque não vale a pena, é uma profissão muito desvalorizada, que não sei o quê. E eu fiquei assim, gente, mas não é possível, sabe? Não é possível que a maioria acha isso. E eu nunca tive problemas com desvalorização. E depois eu vou explicar para vocês por quê. Que com o tempo eu fui entendendo, né, o que os meus alunos falavam comigo, eu fui entendendo o que se passava na cabeça das pessoas também, e às vezes, provavelmente, eu fui desvalorizada em algum momento, mas eu nunca percebi, né? Então, assim, eu via muita gente falando mal da profissão, né, que é desvalorizada, que se pudesse fazer outra faculdade. Se eu pudesse, eu fazia farmácia de novo, só que eu faria bem feito dessa vez, porque a primeira vez que eu fiz, que foi a faculdade, né? Quando eu fiz faculdade, eu fiz assim, eu era mais nova, então eu fiz, né? Vão lá, vão fazer isso aí, né? Tirando a média tá bom, mas se eu fosse fazer hoje, acho que eu seria uma das melhores alunas da turma, porque eu sou apaixonada pela profissão farmacêutica. E o que acontece? Quando eu vi o pessoal reclamando disso, eu fui conversar com algumas pessoas, nos grupos mesmo, fui debater. Falei, gente, não é desvalorização, tal, não existe isso, como é que fala? Vitimismo, né? Toda profissão fala isso, né, gente? Se você for num grupo de médico, os médicos estão falando que eles são desvalorizados, né? E realmente, se você for olhar na parte pública, né? O concurso público para médico, para farmacêutico, para dentista, paga muito pouco. Então, na parte pública, realmente paga pouco. Mas por quê? Porque as pessoas pensam nessa parte. Meu sonho é ser concursado e efetivado e não sei o quê. E aí só olha por esse ponto, entendeu? Mas assim, eu nunca fui. E outra coisa também, né? Vocês podem estar pensando aí que eu fui para a indústria, que eu fui para, sei lá, para a produção de alguma coisa, que eu fui para uma coisa totalmente extraordinária, e não foi, tá? Eu sempre trabalhei em drogaria. E nos últimos 3 anos que eu tenho meu consultório. Então, assim, não é uma área que é impossível de entrar se você não tiver uma experiência do caramba e tal. Então, assim, eu comecei a conversar com as pessoas nos grupos e comecei a entender que a maioria achava que a profissão era muito valorizada. Quando eu comecei a conversar com eles, a puxar assunto, tal, conversar com eles, debater mesmo nos comentários, né? Porque eu defendia, eu falava que era uma profissão maravilhosa, e vinha o pessoal e falava assim, mas você é uma das sei lá, 2.500 farmacêuticas que acha isso. Uma em 2.500, né? Uma em 5.000 que acha isso. E aí eu falei, gente, não é possível, sabe? Não é possível isso. E aí eu peguei e fiz um formulário, depois de conversar com algumas pessoas, depois de eu conversar com alguns farmacêuticos, muitos me falavam assim, porque eu nunca fui valorizado, porque eu nunca recebi o piso, porque nunca me pagaram o tanto que eu merecia, né? E aí eu fui conversando com eles direitinho e resolvi fazer um formulário. Eu falei, não, peraí, né? Eu já estava na área do marketing digital, eu falei assim, não, então vamos conversar direito, né? Vamos ver direito o que esse povo acha.
E eu bolei um formulário, eu fiz um formulário e perguntei para eles, em relação à profissão farmacêutica, se eles pudessem fazer outra faculdade, eles falaram que tinham, que faziam. Se pudesse voltar atrás e não ter feito farmácia, eles falaram que faziam. Tipo assim, 80%, sabe? Reconhecimento profissional, 80% não tinha reconhecimento profissional, e o maior sonho deles era ter, né, o reconhecimento profissional, ter uma autoridade dentro da farmácia, ser uma autoridade, independente de onde estivesse. E aí eu fui vendo o tanto que é difícil, né? O tanto que é desvalorizado, o tanto que os farmacêuticos se veem desvalorizados, né? E aí eu comecei a trazer isso para as lives e a conversar com as pessoas nas lives. Então, que muitos desses que responderam os formulários são meus alunos hoje. Mas, assim, eu comecei a conversar com eles de maneira assim, gente, mas por que isso? Né? Por que você fala que você é desvalorizado? Ah, porque eu trabalhei anos em drogaria, e eu ia na drogaria, eles nem pagavam piso, nem pagavam a mais, eu não tinha uma comissão, eu não tinha nada a mais, eu tinha que trabalhar igual um burro de carga, e não sei o que, né? Sempre reclamando. E aí, eu falei assim, bom, a maioria respondeu isso, né? E aí eu peguei e falei coisa assim, tá, mas o que vocês fizeram para ganhar mais? Né? O que você fez de diferente? Ah, não, eu sou farmacêutico. Tá, mas tudo bem, você é farmacêutico, mas você ajudava a passar um paninho no balcão ali, dar uma organizada no balcão? Você andava na loja para ver como é que estava o layout, assim, se você podia ajudar, né? Pegar os produtos e colocar em promoção, né? Qual produto que mais chama a atenção na sua farmácia, sem ser medicamento, sem ser a parte de medicamento? Qual a perfumaria que mais vende na farmácia? Ah, sei lá, não sei isso não, eu sei sobre medicamento. Então, assim, eu percebi que os farmacêuticos que reclamavam da profissão eram farmacêuticos que ficaram estagnados. É aquele farmacêutico que formou na faculdade, entrou na drogaria para trabalhar e pronto, e acha que é só isso, tá bom, entendeu? Tem farmacêutico que formou para receber o piso e pronto. Só que esse tipo de farmacêutico não recebe piso, a não ser que ele dê muita sorte de trabalhar numa grande rede aí que paga o piso, mas também vai trabalhar justamente igual um burro de carga. Então, quando eu fui percebendo isso, foi uma junção de coisas. Eu percebi que 80% dos farmacêuticos se achavam desvalorizados, né? 80% dos profissionais entendiam a profissão como uma profissão desvalorizada, e 80% dos profissionais não se qualificavam, sabe? Não tinha um diferencial, não tinha uma coisa assim. E aí eu falei assim, gente, mas você nunca fez um curso de liderança? Você nunca fez um curso de pessoas, assim, né? De vendas, de atendimento? Você nunca fez um curso assim? Ah, eu não, eu sou farmacêutico. É tipo assim, se coloca num pedestal, sabe? Se coloca num lugar como se ninguém atingisse ele ali, e ele também não se abaixa, né? Não vou falar rebaixa, não, porque fica parecendo que o balconista é rebaixado, e não é. Eu sempre cheguei nos lugares para trabalhar e eu entendia muito isso depois que eu conversei com o pessoal, que eu fui pegar as minhas memórias dos lugares que eu trabalhei, que eu falei, gente, realmente isso acontece muito. Nossa, é mesmo, isso acontece muito. E eu chegava nos lugares, e aí tem de duas uma, né? Ou você chega e os balconistas quase batem continência para você, né? O que você falar, eles fazem. Ou então você chega e o balconista te olha com aquela cara ruim, né? Aquela cara de, ai meu Deus do céu, um novo farmacêutico. Então, essas coisas vai acontecer, né? De uma dessas duas vai acontecer. E eu sempre cheguei nos locais para trabalhar e eu nunca percebi nenhuma dessas coisas. Depois de um tempo é que a gente observa isso, né? Eu não tinha essa percepção, né? Porque para mim, eu chegava num lugar para trabalhar, eu era novata, né? Mas eu era farmacêutica. Eu sempre tive a consciência de que eu era a especialista em medicamentos. Então, assim, a especialista ali sou eu. Independente se eu sou novata, se tem 500 anos que eu trabalho lá, não tem problema. Eu sou a especialista em medicamentos. Então, eu sempre cheguei nos lugares para trabalhar, né? Retraída, eu falo muito, eu converso muito, né? Quem me conhece sabe tudo que eu falo. E vocês vão saber também na semana. Então, assim, eu converso muito, mas eu sempre cheguei nos lugares mais retraída, eu sempre cheguei mais calada, né? E fui ganhando o pessoal, fui conversando com o pessoal, justamente para ganhar a confiança deles, para eu não chegar,
né? Assim, eu sou farmacêutica e vocês têm que me obedecer, né? Eu nunca cheguei dessa forma. Então, eu sempre cheguei nos lugares para trabalhar e conversava com os balconistas. E isso foi uma coisa que eu entendi nas primeiras 2 drogarias que eu trabalhei. Eu trabalhei em 2 drogarias só, que hoje eu não voltaria, né? Eu não voltaria a trabalhar. Uma foi, inclusive, já até fechou, que foi na cidade pequena, que eu fui muito humilhada, que foi a primeira que eu trabalhei, né? Eu não sabia nada. E quando eu trabalhei nessa farmácia, eu era tão humilhada pela gerente que eu chegava em casa e chorava. Todos os dias eu chegava em casa chorando. Aí minha mãe falava comigo assim: não, minha filha, é assim mesmo, a gente tem que engolir os sapos mesmo. E eu ficava revoltada, sabe? Eu falava: não é possível que eu vou ter que ficar o resto da minha vida ouvindo humilhação de uma pessoa superior a mim, ou quem seja, se fosse pessoa do mesmo nível, na mesma hierarquia, alguma coisa assim. Eu falei: não é possível isso. E aí eu saí muito rápido de lá também, eu saí muito rápido e vim para Belo Horizonte. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu trabalhei numa grande rede. E eu não volto lá por 2 motivos. Primeiro, que você trabalha igual um burro de carga e não recebe o suficiente para isso. E segundo, porque eu descobri que a minha vocação é trabalhar em drogaria de bairro, né? Qualquer que seja a drogaria de bairro, é aquela drogaria que você tem contato com o dono, né? Não quer dizer que a drogaria de bairro é aquela que fatura 30 mil por mês, não. Eu trabalhei em drogaria de bairro que faturava 100 mil, faturava 150, 200 mil por mês, entendeu? Mas eu tinha contato com o dono. Isso é a drogaria que eu gosto de trabalhar. Então, eu não voltaria nessa outra drogaria por isso. E essa outra drogaria, essa grande que eu trabalhei, eu tive um péssimo relacionamento com a gerente. Aí eu falei: gente, não é possível, acho que eu não aceito, né? A minha percepção foi que eu não nasci para ser mandada, né? Tipo assim, eu não nasci para ouvir a pessoa falar o que eu preciso fazer. Só que aí, dentro dessa farmácia, eu comecei a fazer uma pós em gestão de pessoas. Porque eu falei assim: gente, não é possível. Eu preciso saber lidar com as pessoas. E eu só não dava bem com gerência. Eu dava certo com todo mundo e eu não dava certo com gerência. E eu falei: gente, tem um trem errado, né? Tem alguma coisa errada. Quando eu fui olhar, primeiro, que eu tinha o perfil de liderança, então normalmente eu batia de frente com alguém, mas eu não sabia disso. Então hoje eu sei, eu já fico mais retraída, né? Mas era o fato de eu ter muita coisa com as pessoas, eu tinha muita ligação com os balconistas. Então, essa segunda drogaria, por exemplo, a drogaria grande, né, tinham 10 balconistas no balcão comigo. Eu trabalhava como gerente, eu era farmacêutica, e tinha a gerente do meu lado, e tinham 10 balconistas. Era muita gente no balcão, né? O balcão era grande, a gente trabalhava no centro de Belo Horizonte, bem no ponto de ônibus na Afonso Pena, então era um movimento absurdo. E a gente, era muita gente trabalhando junto. E quando eu me vi naquela situação de muita gente trabalhando junto, embolada e rodando aquele trem ali, eu falei: gente, tem alguma coisa que eu preciso fazer. E aí eu comecei a moldar o pessoal, sabe? Assim, eu comecei a conversar com o pessoal. Tinha um balconista que era muito, né, espivitado, conversava demais, todo mundo gostava dele. Eu deixei ele do jeito que ele fazia, porque ele era, né, todo alerta e tal, vendia rapidinho. Mas tinha balconista, mulher, as mulheres, principalmente, os homens eram mais ativos. As mulheres que eu trabalhei com elas lá, a pessoa chegava com a receita, entregava a receita para ela pegava a receita e fazia assim. Aí parava, aí olhava, aí falava assim: vou pegar para a senhora. E pegava. Gente, a drogaria era assim, ó, ela era loucura. Aí, quando eu percebi esse tipo de coisa, eu comecei a colocar limites, sabe? Tipo assim: ô fulana, fica aqui, nesse balcão daqui, porque se alguém chegar em mim e falar assim: eu quero tal coisa, eu mando para você. Porque a gente fica andando aquele balcão inteiro, a gente sabe o quanto que é apertado atrás do balcão, né, gente? Ficava transitando aquele tanto de gente, a gente batia um no outro, caía cestinha no chão com medicamento, era confusão. E aí, quando eu vi que eu tinha esse jeito, né, de falar com as pessoas, falei: bom, eu não estou errada, porque ninguém achou ruim comigo, pelo menos não falaram comigo, né? Ninguém achou ruim comigo, a gerente que achou ruim comigo, pelo fato de eu ter feito isso. E aí eu falei: bom, então deixa eu começar a estudar mais sobre isso. Eu achei que eu precisava fazer uma pós, inclusive eu fiz a pós e eu falo hoje que é um desperdício, né? Que eu poderia ter aprendido com cursos complementares, não precisava de uma pós-graduação para isso. Mas aí eu fiz uma pós em gestão de pessoas e liderança. E aí, quando eu fiz a pós em gestão de pessoas e liderança, no início mesmo do curso, eu já tinha lido alguns livros, já tinha visto várias coisas sobre, e eu vi que eu estava certa, né? Eu vi que eu estava certa. Eu só estava errada porque eu não era a gerente.
Então, assim, se eu fosse a gerente, eu faria a mesma coisa que eu tinha feito com farmacêutica. Só que a gerente nem conversava com a gente. Então, assim, para mim não fazia a menor diferença. E quando eu saí dessa drogaria, falei, gente, tem alguma coisa errada, porque me mandaram embora justamente por isso, por ser muito ativa, sabe? O fato de eu ser ativa, eles não gostaram. Então, tem alguma coisa errada. E aí eu descobri que eu não gostava de trabalhar assim. E aí, quando eu entendi isso, eu entendi, olha, eu sou especialista em medicamentos, eu sou a farmacêutica, eu que sou a responsável técnica por isso daqui, entendeu? Se não for responsável técnico, é substituto? É, mas é o seu nome que tá ali, entendeu? É o seu nome que tá assinado ali. Você é responsável por aquela drogaria inteira, entendeu? Se tem um medicamento vencido, a culpa é sua. Se pega um cosmético vencido, a culpa é sua, porque é sua responsabilidade olhar tudo, sabe? Ah, mas Luciana, eu não consigo olhar tudo. Tudo bem, por isso que existem várias pessoas para te ajudar. Existem várias pessoas. Só que essa diferença, né, de farmacêutico para gerente, a gente só não vai pegar a parte financeira da loja, entendeu? Bater meta, essas coisas já é parte para gerência. Mas a parte de responsabilidade, você falar com a pessoa, falar assim, olha, balconista tal, você não pode vender esse medicamento dessa forma, entende? A gente não tem coragem de falar isso, e eu sempre tive. Só que depois eu descobri que isso era uma coisa que não era tão comum, né? Eu sempre cheguei na farmácia e quando a pessoa ia comprar um medicamento que fosse um paracetamol, que fosse uma dipirona, tá? Eu falava com o balconista, falava assim, ó, quando alguém for comprar algum medicamento com você, né, quando for finalizar a compra, fala para passar em mim, fala para conversar com o farmacêutico, fala para vir conversar comigo, sabe? Fala que eu sou especialista em medicamentos, já que quando fala farmacêutico, a pessoa fala assim, é farmacêutico, né? Fala que eu sou especialista em medicamentos, fala para vir conversar comigo. Gente, várias vezes eu já fiz uma pessoa parar de tomar paracetamol porque tomava igual água. A nossa função é essa, entendeu? É dar essa racionalidade no consumo de medicamento. Então, quando eu chegava, né, nos locais para trabalhar, eu nunca cheguei assim, de cabeça baixa, né, mão para trás, né, nunca cheguei assim. Eu sempre fui de trabalhar de jaleco. Eu sempre gostei de trabalhar de jaleco, porque eu detesto roupa branca, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar de jaleco. Então, eu sempre chegava de jaleco. E tinham várias pessoas, vários lugares que eu trabalhei, que o balconista às vezes ria, né? Tipo, olha ela, né? Olha lá, de jaleco. E tinha uma pessoa que falava assim, ó, bonito, hein, jaleco, e pronto, né? Só que isso para mim nunca foi, né? Nunca me fez tanta diferença. Eu só fui lembrar disso, eu só fui colocar isso como uma coisa que faria alguma diferença. Depois eu comecei a conversar com os farmacêuticos e entender a desvalorização que eles falavam que sofriam. Só que aí, o que acontece, né? Eu, com essa formação que eu fui tendo, eu fiz a pós-gestão de pessoas, né? Eu fiz a pós-liderança, e foi a coisa que eu mais acertei, assim, foi de uma vez que eu acertei sem saber. Porque todo lugar que eu trabalhei, eu chegava na gerência. 3 meses de casa, eu ia para a gerência, ou para a subgerência, né? Porque a gerência às vezes era do dono, né? Era do próprio dono, era sei lá, do primo, né? Porque eu sempre trabalhei em drogaria pequena. Mas eu sempre chegava num cargo que a pessoa falava assim, não, pode fazer o que você quiser. Inclusive, a última drogaria que eu trabalhei, eu mexia nas prateleiras, eu mexia no marketing, eu mexia, vamos colocar a prateleira tal ali na frente, porque a gente vai vender mais esse mês, tal. E aí, o que foi acontecendo? Eu sempre trabalhei em drogaria pouco tempo, tá? A drogaria que eu mais trabalhei, eu trabalhei 9 meses. Por que isso? Sempre acontece aquele probleminha do dono querer vender controlado sem receita, né? A gente sempre chega nesse nível, assim, às vezes ele vende, te esconde, até o momento que me esconde, gente, eu não falo nada, né? Porque eu não sei, não tô sabendo, não vou ficar investigando o dono, não vou ficar abrindo bolsa dele para olhar, eu não. Faltou no meu armário, eu pergunto. Mas não faltou, beleza, eu deixo para lá, né? Eu não é que eu finjo que não vejo, eu não vejo. A partir do momento que eu vejo, eu já não aceito. Entendeu? Eu não aceito, eu falo, olha, isso eu não aceito aqui, eu sou a responsável pela loja, né? Eu sou responsável técnica daqui, e a parte de medicamentos é minha responsabilidade. Ah, mas você não pode ser rígida assim, que não sei o que, não sei o que. Não, eu posso. Você me contratou para isso e eu vou trabalhar dessa forma, né? Então, que toda vez que a gente chegava, eu chegava num lugar para trabalhar, eu já chegava falando isso. Eu já chegava falando, olha, eu não aceito, né, vender medicamentos sem receita, eu não aceito coisa errada,
porque é o meu nome que está em jogo, né? Eu não aceito que balconista venda medicamento controlado sem conversar comigo. Eu não aceito esse tipo de coisa. Ah, mas o balconista tem 50 anos de farmácia. Não interessa, né? Não interessa. Eu estou aqui como responsável pela loja, responsável por, né, pelos medicamentos. Então, eu não aceito que os medicamentos saiam daqui sem que falem comigo. Então, assim, aí quando eu comecei a falar isso, eu falei assim, gente, eles não vão me aceitar. Eles não vão querer que eu trabalhe para eles, né? Eles vão falar assim, não, tá, então vai embora, né? Ou exigente, ou rígida. E não, quando eu falava esse tipo de coisa, o dono dava aquela olhada assim, tipo, nossa, né? Tipo, grossa, né? E eu ficava naquela, né? Naquele negócio, tipo assim, gente, é normal isso, né? Não, né? E aí eu comecei a perceber que a falta de autoridade da maioria dos farmacêuticos era justamente por culpa dele. Por quê? Pensa comigo, se você quer contratar uma pessoa, é lógico que quem tem bom caráter para isso, né? E quem tem dinheiro, né? Porque tem que ser das duas coisas. Mas pensa comigo, você tem dinheiro, né? Mas aí você vai contratar, por exemplo, uma faxineira. Você vai contratar uma faxineira para trabalhar na sua casa. Você sabe que hoje a faxina está em torno aí de 150, R$ 200, tá? E aí você vai contratar essa faxineira. Ela chega para você e aí você fala assim, mas a gente quer pagar R$ 100. A faxineira fala assim, não, tudo bem, eu aceito. O que você vai fazer? Você vai falar assim, não, mas você vale 150. Você não vai falar isso, gente. Não vai falar isso. Então, eu sempre cheguei no lugar de trabalhar e eu falava assim: eu faço isso na loja, eu faço isso e isso, eu converso com o balconista, eu não aceito que a pessoa saia sem uma informação, eu sempre presto atendimento farmacêutico. Se a pessoa precisar, eu converso com ela lá na sala, ser bonitinho, faço uma consulta com ela, eu examino a pessoa toda se ela precisar, mas eu não aceito receber pouco. Eu não aceito receber menos do que o piso. Aí, várias farmácias falavam assim, né? Vários donos falaram comigo assim: não, mas eu não tenho condições de pagar o piso. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos combinar, né? Eu vou ficar 2 meses recebendo esse valor que você quer me pagar. No terceiro mês, você vai avaliar, né, de forma correta se eu mereço receber o piso ou não. Por quê? 2 meses é o suficiente para eu conseguir mostrar meu trabalho ali dentro. E todas as vezes eu trabalhava nos lugares, eu chegava no piso com 3, 4 meses que eu trabalhava ali. Porque eu sempre cheguei falando o que eu fazia, entendeu? Eu sempre cheguei nos lugares falando, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu nunca cheguei falando que eu tenho curso. Eu nunca cheguei falando que eu tenho curso de atendimento, curso de consulta, curso de não sei o quê, curso de hipertensão. Não, gente, que é isso? Eu sou especialista em medicamento, certo? Eu não estudei medicamento a rodo durante 5 anos. Pois é. Então, eu sempre cheguei nos locais para trabalhar e falava isso com o dono, sabe? Eu sempre falei isso dessa forma. Olha, eu não aceito receber menos. Eu não aceito receber menos que o piso. Quando você vai trabalhar em drogaria grande, gente, em rede, não tem esse problema. Eles sempre te pagam o piso. Porém, você tem que ser 200%, né? Para te pagarem o piso, que seria a base ali. Então, e como que eu fui colocando isso? Como que eu fui melhorando o meu atendimento? Como que eu fui chegando, né, nessa parte aí de colocar os meus pontos positivos aí? Bom, a primeira coisa era isso. Eu nunca reclamei, né? Eu nunca reclamei dos lugares. Quando eu reclamei, né? Quando eu falei assim, não tá bom, não gosto dessa drogaria, não gosto desse dono, não gosto da forma que eu trabalho, eu saía. Eu não ficava lá trabalhando. Por quê? Todas as vezes que eu saí de um lugar, se eu quiser voltar hoje, eu volto. Se eles tiverem vaga, obviamente, né? Mas se eles quiserem, se eu precisar de uma vaga e eu pedir qualquer um das pessoas que eu trabalhei, eles me colocam de volta, pelo menos me indicam muito bem. Entende? Então eu nunca fiz, né? Eu ia falar um palavrão aqui. Eu nunca fiz vitimismo, né? Eu nunca fiz doce, né? Eu nunca fiz nada dessas frescuras, sabe? Eu nunca fui de ficar sentada né, no balcão, na parte de dentro. Eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei do atendimento fácil, rápido, a pessoa chega e é atendida. Eu sempre gostei desse tipo de coisa. Então, quando eu começava a me incomodar, porque sempre que eu me incomodava era justamente a parte da drogaria vender coisa errada, né? Do dono vender coisa errada, do gerente fazer coisa errada. Isso sempre me incomodou. Então eu sempre saí com a desculpa assim, olha, não tá bom para mim. E eu nunca falei porque que é também, né, gente? Eu nunca falei que era isso. A gente, às vezes, quando eu discutia com o dono,
eu falava que era por causa disso. Mas a maioria das vezes eu não discutia com o dono, não cheguei a discutir com o dono por isso. Então, eu chegava e falava com ele, olha, eu vou precisar sair, porque eu vou precisar, né, ficar mais perto da minha casa, que está muito longe. E sempre eu arrumava alguma coisa para nunca sair de lá falando que eu era, né, sei lá, rígida demais, qualquer coisa desse tipo. Mas eu nunca fui desvalorizada nas drogarias que eu trabalhei, nos locais que eu trabalhei, né? Não trabalhei sem drogaria. E aí, né, com essa junção de coisas, eu percebi que o fato de eu não reclamar, o fato de eu não ficar reclamando que eu ganho pouco, porque eu sempre fui assim, gente. Se eu ganho pouco, eu preciso trabalhar para ganhar mais, certo? Ah, mas na farmácia ninguém vai me pagar mais. Não, não tô falando farmácia. Não tô falando na farmácia. Tá ruim o seu salário? Vende brigadeiro, sabe? Tá ruim o seu salário? Vende donuts. Vende, sei lá, sorvete. Faz alguma coisa para você render o seu dinheiro, já que tá pouco. Só não reclama, entendeu? Ah, porque o dono não me valoriza. O dono só paga tanto. O dono não tem culpa. Você aceitou trabalhar ali para aquele valor. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, ou você mostra para ele a potência que você é. Então, por exemplo, eu sempre tive noção de que se eu fosse uma drogaria do lado, eu trabalharia lá, entendeu? Porque as pessoas viam a diferença nas drogarias quando eu começava a trabalhar. A última que eu trabalhei, que foi em Betim, Betim é muito rígido com vigilância, né? Então, quando eu cheguei lá, que precisava renovar o alvará, eles fazem uma vigilância absurda na farmácia. E eu simplesmente peguei as coisas, peguei a lei, peguei os negócios tudo direitinho e falei, ó, a gente vai precisar fazer isso, vai precisar fazer aquilo, vai precisar fazer aquilo. Porque eles tinham alvará, mas já tinham há quase um ano. E a drogaria já estava naquela mudança, né? Já tinha mudado algumas coisas. Então, assim, eu peguei e fiz, sabe? Eu não fiquei esperando a vigilância vir para falar, olha, tá errado isso, tá errado aquilo. Eu não esperei eles fazerem nada. Eu peguei e fiz aquilo. E aí, eu chegava no dono e falava assim: olha, eu acho você pode colocar a prateleira tal ali na frente, porque eu acho que o pessoal não sabe que vende tal coisa aqui. Por exemplo, suplementos, que é a minha especialidade hoje, né? Eu comecei a especializar nessa farmácia há 5 anos atrás. Então, quando eu entrei na farmácia, né, não foi nessa farmácia, não, foi na penúltima, né, que eu trabalhei. Eu comecei a especializar em suplementos. E esse diferencial, essa coisinha que eu tinha de diferente, de falar assim, olha, o marketing podia melhorar um pouquinho nessa parte. Olha, vocês poderiam conversar mais com seus pacientes, com seus clientes pelo WhatsApp, né? Vocês podiam ter mais coisa no Instagram, vocês podiam fazer não sei o quê. Essas coisinhas, gente, ninguém fala. Ninguém fala. Farmacêutico não chega para o dono e fala que ele pode melhorar o marketing. Farmacêutico não tá nem aí. Não tá nem aí, entendeu? Então, eu sempre fiz assim. Então, eu nunca percebi que a professora é desvalorizada. Porque eu nunca deixei me desvalorizarem, tá? Então, assim, eu falei com vocês que eu ia explicar para vocês como que eu fiz tudo que eu faço hoje, né? Tudo que eu trabalho hoje. Eu vou explicar para vocês direitinho. E aí, durante a semana, eu vou explicar como que faz cada uma dessas coisinhas, tá? Hoje é mais um resumão das 5 funções que eu faço, tá? Mas vamos para a primeira palavra-chave, né? Não pode ser diferente, né, gente? A primeira palavra-chave é farmacêutico, tá? Então, anotem aí que no finalzinho nós vamos ter a lista de presença, tá? Palavra-chave, farmacêutico, tá bom? Eu vou mandar lá no grupo, não preocupem não, que eu vou mandar o link da lista de presença no grupo, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu com essa história toda que eu contei para vocês, essa junção de coisas, uma coisa sempre ficou muito na minha cabeça, tá? Eu sempre pensei muito em liberdade. Uma coisa que me incomodava muito era o fato de eu pensar que a minha vida inteira eu ia trabalhar de 8 às 18 e chegar em casa às 20, porque, né, de quem pega ônibus aí sabe que é 2 horas de ônibus, né? É 2 horas para chegar, 2 horas para vir embora. Eu me dava um certo desespero eu pensar nisso. Não era, gente, preguiça de trabalhar, tá? Vocês vão entender por quê. Mas eu tinha isso em mim, sabe? Esse negócio de, gente, não é certo isso. Não é certo você sair de casa às 5 da manhã, chegar em casa às 8 da noite, sabe? Quando é pessoa que não tem um pintinho para dar água, tudo bem, mas eu já tinha 2 filhas,
né? Eu tinha uma filha e depois quando eu casei, agora em 2017, eu tive outra filha. Mas eu já tinha uma filha e eu falei assim, gente, não é certo isso, sabe? Não é certo o fato de eu ficar 2 horas por dia com a minha filha, sabe? Não é certo. Não é certo eu ter 2 horas por dia para arrumar a casa, para me arrumar, para ter um lazer, para jogar alguma coisa, para assistir alguma coisa. Não tem lógica isso. Então, eu sempre imaginei muito a liberdade, e a liberdade principalmente de tempo. Eu sempre pensei muito na parte do tempo, né? Eu queria ter liberdade de tempo para justamente eu conseguir fazer o que eu quisesse fazer. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive muito projeto. Minha cabeça sempre explodiu muito de ideia. Assim. Se eu ver uma ideia, uma coisa legal, uma startup, por exemplo, eu vejo uma startup sobre tal coisa. Aí eu falo assim, nossa, mas podia fazer de tal coisa, podia existir de tal coisa. Uma ideia, assim. Aí, quando é, tipo, meses depois, aparece alguém que teve essa ideia e abriu startup. Eu tenho muito projeto, assim, né? E aí, eu sempre tive muito essa questão da liberdade na minha cabeça. Eu queria ter a liberdade de tempo, né? Que era justamente a liberdade de poder fazer o que eu quiser, no tempo que eu quisesse, e a liberdade geográfica, né? Porque eu queria, por exemplo, minha família da minha mãe é do norte de Minas. E aí todo mundo sabe, né? Quem trabalha em farmácia sabe que você trabalha ou Natal ou Réveillon, não é isso? Um dos dois. Ou o Dia das Mães, ou, né? Você sempre pega um feriado para trabalhar aí. E eu nunca gostei disso, porque minha família sempre foi de reunir no Natal e no Réveillon, né? Minha família sempre foi de reunir em todas as coisas que tem, de festa, de feriado, né? Todo mundo se reúne. E a minha mãe, a família da minha mãe, é do norte de Minas. Então, consequentemente, eu também morei lá no norte de Minas muitos anos. Então, quando eu vim para Belo Horizonte, a minha filha ficou com a minha mãe lá. E eu fiquei assim, gente, né? Eu preciso ter uma coisa que eu tenha tempo para viajar a hora que eu quiser ao mesmo tempo ter essa liberdade geográfica de poder viajar quando eu quiser, para onde eu quiser, né? De estar lá no norte de Minas trabalhando para uma empresa aqui em Belo Horizonte. Então, eu sempre tive muito esse pensamento, né, de que eu queria isso, que para mim sempre foi provisório trabalhar em drogaria. Eu quero, né, finalizar minha carreira, eu quero aposentar em uma drogaria, mas quando as minhas filhas estiverem grandes, né, estiverem grandes já, eu quero, depois que elas estiverem já grandes, criadas, aí eu volto a trabalhar em drogaria. Só que como que a gente se mantém nisso, né? Como que a gente se mantém dessa forma, né, no Brasil do jeito que está hoje? Como que a gente consegue se manter assim? E aí eu tive muita preocupação com isso, né? Muita preocupação com essa parte de conseguir ajeitar essas coisas. E aí eu comecei a testar coisas. Então, a primeira coisa que eu testei, por exemplo, foi o atendimento domiciliar. Hoje eu não trabalho com atendimento domiciliar, tá? Eu não atendo com atendimento domiciliar mais, né? Não faço atendimento domiciliar mais. Mas foi a primeira coisa que eu tentei fazer. E como farmacêutica, isso foi um diferencial, gente, absurdo. Vocês não têm noção do que é a pessoa falar assim: ah, você fala atendimento domiciliar, que legal. Sabe? Tipo assim, todo mundo que eu falava que eu fazia atendimento domiciliar, a pessoa ficava assim, sério? E como que funciona? E aí eu sempre passava alguma coisa e conseguia mais um cliente, mais um paciente, no caso, né? Então, foi a primeira que eu comecei a fazer, mas eu não tinha saído da drogaria ainda, então eu fazia atendimento domiciliar no sábado. Eu não faço mais, né, o atendimento domiciliar, porque eu abri o meu consultório. E o consultório, gente, eu vou falar na quarta-feira, eu vou falar com vocês direitinho, eu vou explicar. Mas o meu consultório, eu abri sem investimento nenhum, tá? Eu não gastei nada para abrir meu consultório. Na quarta-feira, quem quiser aula de consultório, de consulta e consultório, na quarta-feira eu vou explicar direitinho para vocês como que eu consegui, tá? Montar meu consultório e começar a atender, porque eu comecei a atender no meu consultório sem precisar de investimento nenhum. Eu não gastei nada mesmo. Se você der, nem com receituário, eu não gastei. Então, eu comecei, né, a fazer isso com atendimento domiciliar e logo eu vi a necessidade de ter um consultório. Mas é porque o consultório, né? Eu queria muito o consultório, porque era meu sonho ter um consultório dentro de drogaria. E a última drogaria que eu trabalhei, eu só saí dela porque eu fui comprar a minha drogaria, né? E acabou que deu errado e eu não fiquei na drogaria, né? Nem na minha e nem na outra. Então, assim, eu só saí da drogaria, da última que eu trabalhei, porque eu fui para a minha drogaria. Então, assim,
eu comecei a trabalhar na drogaria e eu falei com o dono. Falei, olha, tem uma coisa muito interessante que eu estou estudando agora. Estudando assim, gente, pesquisando, né? Não fiz curso profissionalizante, não fiz curso especialista, nada disso. Eu fiz tantos mini cursos, eu estudei tantos artigos científicos, tantos livros, né? Que eu tinha total tranquilidade de trabalhar com o que eu pretendia trabalhar, igual eu sempre fiz. Então, eu já tinha o diferencial da suplementação que tinha vindo da outra drogaria, né? Que eu já tinha começado a me especializar antes. E eu vim com esse diferencial da suplementação e vim com a ideia do consultório. E o dono apaixonou, assim, falou, sério que tem como a gente fazer isso, né? Tem como montar um consultório na farmácia? Eu falei, tem. A gente pode montar. A sala de injetáveis dele já era uma boa sala, né? Não eram aquelas salas pequenininhas, era uma sala quadrada, grande, que caberia, né, uma maca portátil, caberia uma pia. Um pia já tem, né, gente? Sala de injetáveis normalmente já tem. Mas caberia um armáriozinho, caberia uma mesa com as cadeiras, ficaria ótimo. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui ser contratada, né, antes de ser contratada, quando eu cheguei lá, eu bati o olho na sala de injetáveis e falei, nossa, vai dar muito certo isso. E aí, o dono já veio com essa ideia, né, na cabeça dele, de a gente vai montar o consultório. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a atender as pessoas, tá? Eu vou explicar também direitinho como que vocês fazem, como vocês podem começar a fazer isso, como que vocês podem abrir um consultório, como que vocês conseguem começar um consultório na drogaria, tudo isso é quarta-feira, tá? Mas, em resumo, foi isso. E aí, como a gente começou a montar esse consultório lá em Betim, eu saí de lá com a ideia de vou comprar a minha drogaria e fazer um consultório na drogaria. Porque surgiu uma oportunidade, gente, para mim, e aí eu fui para lá, né? Fui comprar essa oportunidade, que não deu certo. Mas tudo bem, passou. E aí eu vim com essa ideia do consultório. Eu fiquei muito apegada com o consultório, né? Então, quando eu fui abrir uma drogaria, eu estudei muito sobre consultório, eu estudei muito sobre atendimentos, muito sobre, né, captação de cliente, muito sobre marketing digital. E aí eu comecei a estudar muito sobre tudo, né? Porque quando você vai virar dono, você estuda muito sobre tudo. E aí eu peguei e comecei a botar a cabeça, né, funcionar para montar o consultório. Então eu montei, fiz um planejamentozinho ali de 2, 3 dias que eu parei e montei um planejamento, como que eu ia atender, como que eu ia mandar o marketing, como que eu ia fazer várias coisas. E fui atrás e consegui, né? Menos de um mês que eu tive a ideia do farmacêutico, eu corri, né, para fazer isso. E aí, eu sempre disse, deixa eu falar com vocês uma coisa, né? Eu esqueço de falar isso. Essa parte da suplementação, gente, eu falo que foi essencial, né, para que eu tivesse diferencial onde eu trabalhava. Então, assim, as últimas duas drogarias que eu trabalhei, eu já era especialista em suplementação. Na verdade, eu sou especialista em estresse oxidativo, mas eu não vou falar isso, né? Então, como que trata o estresse oxidativo com os suplementos? Então, eu falo que eu sou especialista em suplementação por isso. Mas quando eu falo suplementação, não quer dizer suplementação esportiva, tá? Eu também estudo suplementação esportiva, né? Eu também faço prescrição de suplementação esportiva, mas o que me banca hoje, o que me mais faz ter trabalho é a suplementação nutricional, tá? Então, assim, eu tenho pacientes com hipertensão que não precisam tomar remédio para baixar a pressão mais. Eu tenho pacientes com fibromialgia que não tem dores mais, sabe? Eles não sentem dores mais, porque os combos que eu faço de suplementação são comprovados por relatos médicos, né? Eu não posso falar artigos científicos, porque os artigos são os que são patrocinados pelos laboratórios, e isso eles não querem que a gente saiba, né? Então, assim, são coisas que a gente custa achar, inclusive, são artigos que a gente custa achar na internet, mas que tem de relatos de médicos com 5 mil, 10 mil pacientes, que testou isso durante anos e viu a diferença nisso. Então, meus assuntos é isso aí, né? Eu passo dia procurando um artigo, né, que seja verdadeiro para eu estudar. Então, a suplementação, ela veio assim, como um diferencial absurdo, porque a pessoa chegava na farmácia, o seu Zé, né, uma vez, eu não lembro o nome dele, tá, gente? Por isso eu falo seu Zé, é bom que eu não lembro mesmo, né? Seu Zé, ele vivia tomando naproxeno. Toda semana, ele ia na farmácia comprar naproxeno. E aí, quando eu me especializei em suplementação, que eu tinha segurança o suficiente para falar assim,
Seu Zé, se o senhor não melhorar com esse suplemento aqui, o senhor não precisa nem pagar, né? Eu tinha a segurança de falar isso. Primeiro, porque era um suplemento que era R$ 80. Descontasse meu salário, né? Fazer o quê? Era R$ 80. Mas eu sempre falei isso. Eu sempre falei isso com os meus clientes. Toda vez que o cliente duvida da suplementação, eu falo com ele assim: não, pode levar, toma certinho. Aí eu faço o jeito para ele, eu calculo como que ele precisa tomar, calculo o jeito certo, a dosagem certa, e falo: pode levar. Se o senhor não melhorar daqui um mês, o senhor nem precisa voltar aqui para pagar. A pessoa voltava com 2 semanas, falava: nossa, eu não acredito que melhorou a dor de não sei onde. Nossa, eu não acredito que a minha enxaqueca melhorou. Nossa, eu não acredito que a minha dor no joelho passou. Nossa, eu não acredito. Então, assim, gente, é uma coisa muito absurda, mas que a gente não sabe. A gente acha que suplementação é aquela dosagenzinha diária que a gente acha que precisa tomar por dia. E não é. É completamente diferente disso, tá? Na quinta-feira eu vou falar sobre suplementação. Só que aí eu tinha esse diferencial. Então, o que eu pensei em fazer? Vou abrir meu consultório e vou prescrever isso, certo? Só que eu estava aqui, eu já tinha acabado de casar, de vir aqui para a cidade, que é região metropolitana de Belo Horizonte, que é Igarapé. Eu tinha vindo para cá e ninguém me conhecia. Todo mundo conhecia a família do meu marido, mas ninguém me conhecia, né? Então, como que você vai chegar num lugar, ninguém te conhece, né? É a mesma coisa de quem mora em cidade grande, vai trabalhar no centro, por exemplo. Se for abrir um consultório no centro, ninguém te conhece, como é que você vai fazer? Marketing. Gente, marketing é o que faz te dar cliente, é o que te dá dinheiro, sabe? E sim, gente, dinheiro, porque a gente quer dinheiro. A gente fala que dinheiro não é tudo, mas todo mundo quer ficar rico, né? Todo mundo quer ficar rico para trabalhar menos e ganhando bom dinheiro, né? Então, o que dá dinheiro é marketing bem feito, entendeu? E as coisas certas para o marketing. Então, por exemplo, tem coisa no marketing que não encaixa em consultório. Eu testei, né? Algumas, inclusive, que não funcionaram. Então, quando eu tive o meu consultório, que ele já estava funcionando, né? Que ele já estava bem, assim, eu recebi uma proposta de um dono de farmácia daqui. Eu cheguei na farmácia, na verdade, eu ia, né, na farmácia, nas farmácias daqui, e eu sempre dava algumas dicas. Falava: olha, vocês podiam fazer tal coisa assim, hein? Olha, vocês podiam fazer tal coisa aqui. Aí eles me perguntavam, e eu falava assim: eu sou especialista em marketing, né? Porque eu já tinha estudado marketing digital durante 2 anos, e, consequentemente, marketing físico, né? Que é a parte de layout, de drogaria, né? De marketing. Já tinha 2 anos e meio que eu estava nesse negócio do marketing aí. Mas por quê? Porque eu tinha o meu consultório, eu precisava estudar muito sobre marketing para eu não, né, para não deixar passar. Então, por exemplo, eu tinha que atender 10 pacientes no dia. Um exemplo, vou arredondar para 10, não era isso tudo que eu tinha colocado no início, não, mas é só para vocês para entender, né? Então, por exemplo, eu tinha que atender 10 pacientes por dia, estava lá no meu planejamento de marketing. Só que eu atendi só 5. Ou seja, amanhã eu tenho que atender 15. Porque sobrou 5 de ontem, eu não posso deixar passar. Entendeu? Eu não posso deixar passar, eu vou atender mais gente. Eu trabalho no sábado até 11 horas da noite, como aconteceu. De trabalhar, né, de fechar o consultório 11 horas da noite, porque a pessoa só podia fazer quando ela chegava de Belo Horizonte, e ela só chegava de Belo Horizonte 9 horas, e não sei o quê. Então, e minha consulta é 2 horas. Então, eu tive esse pensamento do consultório. E aí, quando eu tinha o consultório, eu comecei a me especializar em marketing sem perceber que eu estava me especializando em marketing, né? Porque eu não corria atrás de certificado nem nada, eu queria o conhecimento. Então, eu chegava nas farmácias e falava assim: olha, você podia fazer tal coisa, se você fizesse tal coisa assim, assim, talvez ficaria melhor. Olha, tal coisa, é melhor você colocar em tal lugar. E aí, uma vez eu conversei com um desses, né, do dono, como várias vezes eu tinha conversado com ele. Ele pegou e falou assim: você é especialista em marketing? Aí eu parei assim e falei: não, especialista não, eu estudei marketing farmacêutico. E aí eu fui pegar o que eu tinha feito, a quantidade de coisas que eu já tinha feito nas outras farmácias, de teste, né? Coisa de aumentar faturamento, de melhorar a questão de vendas de um produto específico que nunca vendia. Quando eu fui lembrar o quanto eu já tinha feito isso nas outras farmácias, e o quanto eu tinha testado isso, falei: gente, eu sei marketing farmacêutico, sabe? Deu aquele tufo na minha cabeça, assim, eu falei assim: nossa, eu sei isso. Aí o cara, ele falou isso comigo, ele falou assim: não, eu conheço tal. Ele pegou e falou assim: você dá curso? Aí eu, né, minha cabeça. Aí eu falei assim: não, eu dou mentoria. Eu dou mentoria. E aí
Pegou meu telefone, tá, eu falei, beleza, vamos, né? Aí já me deu aquele negócio, caramba, mentoria em marketing para drogaria. Eu tenho uma experiência para isso, eu tenho conhecimento para isso, eu sei como acontece, eu sei, né, o funcionamento, eu cheguei até a minha drogaria, então eu sei como funciona o processo de uma drogaria. Por que eu não faria uma mentoria nisso? Aí eu peguei, fui né, voltei para o consultório esse dia, e minha cabeça rodando de ideia, explodindo de ideia, e eu lembrando as coisas que eu tinha feito, e fui anotando as coisas, anotando. Tudo isso, fui colocando nos lugares. Eu falei, gente, pronto, montei uma mentoria, né? Eu tinha feito campanha para drogaria, eu tinha estudado como que eu fazia uma campanha. Eu faço uma campanha hoje com 20 minutos. Eu crio uma campanha de um mês, de 6 meses. Eu crio uma campanha em 20 minutos. No início era 1 hora, 2 horas, um dia inteiro criando campanha. Hoje é 20 minutos, porque eu já peguei o jeito de fazer, eu faço muito rápido. E aí nasceu a segunda função. A primeira é consultório, né? Então eu trabalho com consultório. A segunda é a minha função como mentoria de drogarias. Então eu dou mentoria de marketing para drogarias, onde eu confirmo, né? Onde eu afirmo que a drogaria vai aumentar o faturamento em 20% no primeiro mês, que ele aplica a mentoria do jeitinho que eu coloco, tá? Porque o que acontece? Eu já peguei muita farmácia que eu chego e falo, olha, vocês precisam fazer A, B, C, D e E, tá? Para funcionar, vocês têm que fazer isso tudo. Aí eles falam assim, é muita coisa. Eu vou fazer só A, B e C. Eu vou fazer só A e E. E não faz A, B, C, D, E. Entendeu? Então, acontece demais. Aí eu chego na farmácia na segunda visita e eles não fizeram nem metade do que eu pedi, entendeu? E já melhora o faturamento, né? Como já melhora, eles falam assim, precisa mais não, né? Mas tudo bem. Por mais que eu não goste, porque é como se eu não tivesse autoridade, mas eles me pagam para isso, então não faço o que quer, né? Não faço o que não quer. Então, a segunda coisa que eu trabalho hoje, que é praticamente de casa, por que eu falo praticamente, né, gente? Porque a gente precisa fazer uma visita na drogaria. Então, antes eu trabalhava, eu ia 4 vezes na drogaria. Hoje eu vou 2. Porque as outras 2 reuniões são na minha casa, são online, né? São por via Zoom, né? Então, eu sempre foquei muito nessa parte. Lógico que a parte de ficar totalmente online não tem como, na parte de mentoria de farmácia, porque você precisa ir na farmácia, né? Você não precisa ficar totalmente em casa. Então, eu consigo trabalhar de casa, que eu falo, porque minhas meninas, né, ficam um pouquinho de tempo ali com o marido, eu vou na farmácia e faço a mentoria. Então, assim, veio a segunda ideia, que foi a mentoria de drogaria. Quando veio a mentoria de drogaria, alguns donos, né, tinham muita dificuldade de colocar o farmacêutico para vender. O farmacêutico fazia muito doce, né? Fazia muito ser doce. Para vender, para estimular a venda, essas coisas. Gente, e assim, por mais que a drogaria seja um estabelecimento de saúde, porque é um estabelecimento de saúde, certo? A gente precisa vender, sabe? Não é a empurroterapia, né? Eu sempre critiquei empurroterapia até onde eu trabalhava, por isso que eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Mas é você vender. A pessoa vai lá comprar uma dipirona, ela tem que entender por que ela está comprando uma dipirona, porque você é farmacêutico e é para isso. Ela tem que entender o porquê que ela está tomando a dipirona, por que ela precisa da dipirona, por que ela precisa de uma bolsa quente, porque às vezes a dipirona é para uma cólica, para dor de cabeça, por que ela precisa de uma bolsa para colocar gelo, por que ela precisa de uma pomada tal coisa, de massageol, por que ela precisa de uma, entendeu? Ela tem que entender que só aquilo não vai funcionar. Ela pode até tomar dipirona que vai funcionar daqui a pouquinho, mas depois não funciona mais. Então, a pessoa tem que sair da drogaria com mais vendas. Isso é importantíssimo. Por que o farmacêutico não preocupa com isso? Porque não é ele que é dono. O dia que ele for dono, ele vai entender que é um estabelecimento de saúde e comércio ao mesmo tempo. Porque o valor do medicamento, ele atrai. E a perfumaria fideliza. Eu falo isso direto, eu ouvi isso uma vez, se não me engano, é do Fábio Centeno, ele falou isso uma vez, e eu guardo isso para mim, sabe? O valor do medicamento, ele atrai. Você vender uma dipirona por 99 centavos, dipirona em gota, por 99 centavos, vender a cartelinha por 1,90, é o que atrai a pessoa à drogaria. Depois que ela entrou, você tem que fazer de tudo para ela comprar o máximo possível. Lógico, gente, que não é igual aquela vendedora de loja de roupa que fica no pé da pessoa o tempo inteiro, perguntando se ela quer ajuda, se ela não quer isso, se ela não quer aquilo. É você ajudar a pessoa, entendeu? Amanhã, na parte de atendimento, atenção, eu vou falar um pouco de venda casada, e eu vou explicar isso direitinho para vocês.
Mas, quando eu percebi essa dificuldade do farmacêutico, a dificuldade de vender, a dificuldade de ter um diferencial, a dificuldade, né, de ser mesmo um farmacêutico de farmácia, eu comecei a pensar numa mentoria para farmacêutico. E quando eu pensei na mentoria para farmacêutico, na hora me veio o insight da suplementação. Né? Minha cabeça deu uma explosão, falou assim, velho, olha o que faz você diferente. Né? Hoje, se eu chegar na farmácia com o meu currículo e falar assim, eu aumento o seu faturamento, eu tenho total segurança de falar isso. Eu aumento seu faturamento. Se você quiser que eu tome conta, eu aumento seu faturamento. Eu tenho segurança para falar isso, entende? Então, quando eu vi esse negócio da suplementação, eu falei, vou criar uma especialização em suplementação da forma que eu estudei. Por quê? Eu estudo há 5 anos, vai fazer 6 anos que eu estudo suplementação, que eu estudo estresse oxidativo. Porém, gente, é muita coisa. Se eu falar com vocês, por exemplo, eu leio cerca de 8 artigos por dia. Um exemplo. Dos 8 artigos, dois dos artigos eu aproveito. Os outros 6 foi em vão. Porque ou é uma coisa que eu já sei, que não é muita coisa, mas é uma coisa, tipo assim, às vezes é uma coisa básica, que às vezes eu achei, né, que fosse interessante ver, mas não me acrescentou em nada. Ou então é mentira. Entendeu? E como que eu sei que é mentira? Porque eu já testei. Então, assim, vocês vão ver muito, eu vou falar muito disso na quinta-feira, eu vou falar sobre essa né, suplementação. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Então, assim, o que eu faço? O que eu peguei e fiz? Eu comecei a pegar tudo que eu estudava, né? Então, dos 8 artigos por dia que eu pegava, 2 sobravam, eu pegava esses 2 e gravava um vídeo explicando sobre isso. E aí eu pensei, velho, vai ser isso. Eu vou colocar uma mentoria para farmacêuticos que especialize eles em suplementação, mas não é só em suplementação, é como que você faz a prescrição, é como que você vende, como que você convence a pessoa que ela precisa, como que você passa segurança para a pessoa, como que você prova para o cliente que aquilo ali faz efeito, como que você prova que a mídia está errada, falando sobre mal de um suplemento, como você, sabe, essas coisas assim. Então, me veio o insight da ideia, né, me veio a ideia da mentoria para farmacêuticos. Então, a pessoa comprava a mentoria para drogaria e ganhava a mentoria para farmacêutico. Só que aí eu comecei a dar aula para alguns farmacêuticos e eles saíam da farmácia, né, para abrir o próprio consultório, ou para trabalhar na drogaria, ou para abrir a drogaria. E eu continuei tendo eles como alunos. E aí eu separei a mentoria de farmácia da mentoria da mentoria de drogaria. Então, eu comecei a fazer a mentoria de marketing para drogarias e a mentoria específica para farmacêutico, para suplementação, para vender mais, essas coisas todas. Quando eu separei essas duas coisas, me veio a terceira ideia, obviamente, de trabalhar com mentoria de farmacêuticos. Então, hoje, eu trabalho com a mentoria de farmacêutico, que eles compram a minha mentoria e a gente tem 4 reuniões. Essas 4 reuniões, é a gente que decide o tempo, né? Mas é justamente para eu entender o perfil da pessoa na primeira reunião. Eu entendo o perfil, já dou alguns insights para ela, dela já começar a mudar na drogaria, começar a fazer tal coisa. Gente, a principal reclamação que eu pego de alunos é autoridade, é insegurança de chegar e falar, eu sou especialista em medicamentos, entende? Então, quando eu criei a mentoria de drogaria, depois eu vim criar a mentoria de farmacêuticos. Então, eu tenho atendimento em consultório, né? Que eu não atendo em consultório físico mais, tá? Eu atendo uma vez na semana, na verdade. Eu atendo uma vez na semana e eu só atendo lá no consultório pessoas que eu não atendi ainda. Então, quando é a primeira consulta, eu atendo lá. As outras consultas, todos os meus pacientes, eu faço consulta via Zoom, tá? Então, hoje, todas as minhas consultas são online. Aí, na última semana da autoridade farmacêutica, uma farmacêutica perguntou: eu posso começar já com a consulta online? Pode, gente. Vocês podem começar a dar consulta online, tá? Funciona da mesma forma. Inclusive, eu ensinei uma nutricionista a fazer isso. Não só com a parte. Porque, assim, com isso tudo, né, com essa confusão toda, todas essas coisas que eu tinha para falar, eu comecei a juntar tudo isso num lugar só, né? Então, eu peguei e comecei a atrair até alunos que não são farmacêuticos. Então, eu tenho um aluno nutricionista, eu tenho um aluno psicólogo, né, que pega todas as coisas que eu falo na fraternidade, que eu vou explicar o que é também, e colocam em prática. Então, assim, a consulta você pode sim começar online, tá? Eu vou explicar também na quarta-feira, né, como vocês podem fazer e trabalhar com consulta online, tá?
E aí, como eu tinha esse tanto de coisa, né, para explicar, para falar, eu resolvi criar um curso que não fosse uma mentoria. Então, o que eu fiz? Eu juntei essa mentoria que eu dou para farmacêutico. Se ele quiser ser mentor de farmácia, se ele quiser ser consultor de marketing de farmácia, ele pode. Se ele quiser ser consultor de venda em farmácia, ele pode. Se ele quiser ter especialização em suplementação para prescrever, igual eu prescrevo hoje, né? Que eu vivo disso hoje, para prescrever suplementação, ele pode. Então, o que eu fiz? Ao invés de deixar a mentoria lá de R$ 4.000 com 4 reuniões, eu criei um curso que juntava isso tudo. Então, eu peguei, juntei toda essa parte de marketing, de liderança, de atendimento, de consultório, de suplementação completa, porque a intenção era ser só suplementação, depois eu adicionei outras coisas, né? De gestão de drogaria, né? Eu coloquei tudo lá dentro e fiz a fraternidade farmacêutica. Então, eu tenho o meu consultório, eu trabalho no meu consultório uma vez a semana e faço consultas online aqui em casa. Eu tenho a mentoria para drogarias, eu tenho a mentoria de farmacêuticos, que ainda vende bastante, e a fraternidade farmacêutica. Eu criei a fraternidade farmacêutica, que é o lugar que eu coloco tudo isso lá dentro, né? Tem aulas ao vivo, tem aulas com os alunos, mas eu não dou aquela mentoria fechada, igual eu dou, né? Separado, né? Então, que ela é um quarto do valor da mentoria, né? Ela é mais barata do que a mentoria, mas tem tudo lá dentro. Inclusive, a quinta coisa que eu trabalho hoje, né? Que é a perícia judicial. Gente, eu trabalho com perícia judicial farmacêutica. Eu não tenho concurso, porque não precisa de concurso público, basta ter graduação, tá? E eu coloquei o curso de perícia judicial dentro da fraternidade, né? Como é uma coisa que é nova, como é uma coisa né? Eu comecei a fraternidade em outubro, e aí eu só venho aumentando os cursos, né? A perícia também é uma coisa nova na minha vida, que eu comecei também no final do ano passado. Então, eu estou colocando lá dentro, né? Vai ser em breve ainda, o módulo não está pronto. A Tassiana é minha aluna, tá, gente? A Tassiana tá aí. A Tassiana é minha aluna da fraternidade. Então, assim, a fraternidade farmacêutica foi uma coisa que eu criei para juntar isso tudo, né? Então, tudo que eu posso fazer, tudo o que eu ensino para o farmacêutico fazer, eu coloquei lá dentro. Então, tem os módulos de atendimento, atenção farmacêutica, tem gestão de pessoas, liderança, tem marketing, né? Marketing tanto pessoal quanto profissional. Então, se você, por exemplo, quer abrir seu consultório, por exemplo, lá dentro tem o marketing que você vai fazer no seu consultório, como que você começa o consultório. Não tem parte burocrática, tá, gente? Não tem parte de documentação, essas coisas de Anvisa, não tem parte burocrática, tá? É a parte prática. Então, assim, agora, para vocês terem ideia, agora que eu fui regularizar meu consultório, né? De ter CRF, de ter alvará sanitário, nunca teve, tá? Justamente porque não precisava. A forma que eu abri meu consultório, eu não precisava fazer isso. Então, agora que eu regularizei, porque o CRF, né, abriu alguma coisa, que eu esqueci o nome, sobre o consultório farmacêutico. Então, agora que eu abri meu consultório farmacêutico. Então, o que eu tenho para falar com vocês, né? Não fiquem parados, a primeira coisa, ou seja, não fiquem parados, sai da zona de conforto, não fiquem na zona de conforto e aproveitem o máximo as oportunidades que aparecem para vocês, sabe? Eu sempre fui de olhar dessa forma. Por que que fazendo 4 coisas eu fui fazer perícia judicial? Tava ganhando pouco? Não tava. Só que eu tenho tempo para fazer, eu consigo fazer, né? Eu consigo fazer. É uma coisa que você falar comigo assim: ah, mas você não é especialista em antibióticos. Gente, eu sou, sabe? Eu não tenho pós em antibióticos mesmo, não é para quê? Sendo que eu estudei 5 anos o caramba do antibiótico, entende? Então, você, como farmacêutico, você não saberia olhar uma coisa, por exemplo, falar assim: ah, fulano de tal teve hepatite medicamentosa porque ele tomou 20 comprimidos de paracetamol por dia. Você não ia saber falar uma coisa dessa, entende? Então, assim, a gente tem que parar de focar em uma coisa só, entendeu? Eu sempre tive o sonho de ter liberdade, eu sempre tive o sonho de ficar um tempo com as minhas filhas. Hoje eu consigo ficar com as minhas filhas durante o dia e a hora que o marido chega, ele fica com elas, eu venho trabalhar. Eu faço elas dormir, volto e venho trabalhar, entendeu? Durmo mal? Durmo, porque eu sou ruim mesmo para dormir. Então eu durmo, né? Eu durmo de madrugada, bem quase cedo, né? Mas
o sair da zona de conforto sempre foi uma coisa que eu fiz. Eu sempre saí da zona de conforto. Então, nunca, né, eu nunca fiquei parada quando eu vi uma oportunidade aparecendo para mim. Então, a primeira que eu precisei ter coragem, que era o consultório, né? Vocês vão entender direitinho, mas eu precisei ter coragem para abrir o consultório, que eu montei sem custo algum. Eu não gastei nada para começar a atender no meu consultório, nem com o marketing, que eu vou explicar para vocês direitinho como é que eu fiz, nem com o marketing eu gastei. Foi na coragem mesmo, eu tinha que fazer aquilo porque eu não estava trabalhando, eu tinha acabado de perder minha drogaria, eu tinha que pagar aquilo, né? Então eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer alguma coisa. E o consultório, o que eu pensei com o consultório? Eu consigo trabalhar aqui. Se a minha filha estiver doente, por exemplo, ou eu posso trazê-la para cá para ficar comigo, ou então eu posso ficar em casa e desmarcar os compromissos, certo? Se eu trabalho na farmácia, a gente não posso fazer isso. Eu não posso levar minha filha para a farmácia. Nunca pode, né? Nunca pôde. Eu sempre quis ter a minha drogaria, porque se eu quisesse levar, eu levava, né? Fazia lá o cantinho Kids e colocar lá. Então, assim, a zona de conforto, tem aquela frase que fala, né? A zona de conforto é ótima, mas nada cresce ali. Então, assim, eu tenho certeza que por mais que vocês não almejem um sucesso profissional, serem super. Porque assim, eu não quero ser super reconhecida. Eu não quero ficar famosa. Eu não. Eu quero ter reconhecimento profissional, ou seja, eu falar para a pessoa o que eu sou, o que eu sou especialista, e a pessoa falar assim, nossa, que legal isso, e ter dinheiro e tempo. Entendeu? Eu quero isso. E eu não quero isso para daqui 50 anos. Eu quero para agora. Que agora eu tô nova, eu consigo aproveitar. Então, a gente fica com esse pensamento de eu vou trabalhar para bancar a minha aposentadoria. E se você não viver até lá? Entendeu? E se quando chegar lá você estiver tão doente que você não consegue aproveitar sua aposentadoria? Então, quando você estiver lá na frente, quem tem filho agora, quando daqui 10, 20 anos, seu filho vai estar com 10, 20 anos a mais. Ou seja, ele vai estar nem aí para você. Então, o passo você tem o lugar que você tem que pegar é agora, entendeu? Depois que as minhas filhas crescerem, ótimo. Aí eu viajo sem elas, se elas quiserem, né? Eu faço minhas coisas, mas o tempo que elas estão agora, que elas são totalmente dependentes de mim, eu quero estar em casa para elas. E é o que eu faço, entendeu? Então, essa parte, eu tô falando, gente, para quem tem filho, né? Para quem não tem filho, o pensamento é justamente esse: é de ter tempo para fazer as coisas. Imagina você ter uma super ideia de uma coisa, você fala, nossa, poderiam criar uma startup que faz caneta, uma cor que vira um monte de cor, um exemplo. E aí você tem essa ideia e você não tira do papel, porque você não tem tempo, porque você trabalha de 8 às 18, sai de casa às 5 da manhã, chega em casa às 9 da noite, e tem que tomar banho e dormir, porque você tem que acordar no outro dia de novo, 4 da manhã. E, sabe, você não tem tempo de fazer isso. Aí daqui 5 meses chega a ideia dessa caneta. Imagina a frustração que não é, entende? Então, pensem nisso, essa parte da zona de conforto não é boa de ficar, entendeu? Não é legal, não é bom. Então, eu queria muito que desse coragem para vocês, abrisse a cabeça de vocês, a forma com que eu trabalho hoje. Então, assim, vocês podem perceber que não foi tudo de uma vez, né? Eu não estou falando que vocês precisam abrir um consultório, fazer mentoria e tal. Não. Se você se sente mais seguro hoje, por exemplo, não quer gastar nada. Né? Se hoje eu fosse fazer uma coisa que não gasta nada, né? Eu tentaria o consultório da forma que eu vou falar com vocês na quarta-feira. Eu tentaria abrir meu consultório. Ou eu começaria com mentoria para drogarias. Então, eu chegaria na drogaria, conversaria com o dono, né? Lógico que eu estudaria, né, o marketing de farmácia. Você está na farmácia hoje, teste as coisas na farmácia. Se você não está trabalhando, lembra das coisas que você pegou e trabalhou. Ah, Luciana, mas eu não tenho experiência. Como que eu vou fazer isso em uma farmácia? Pega a experiência dos outros, entendeu? Por exemplo, na fraternidade, eu coloco tudo o que dá certo, né? Eu falo o que não dá certo. Então, por exemplo, tal coisa assim no marketing não deu certo numa farmácia pequena, mas deu certo na farmácia maior. Tal coisa assim no layout não funcionou em farmácia grande, funciona na farmácia pequenininha. Um marketing assim pelo telefone não funcionou em drogaria tal, funcionou em drogaria tal. Então, eu sempre passo para vocês o que funciona. Então, se vocês, por exemplo, chegar na fraternidade, você consegue entrar na fraternidade e sair um consultor, entendeu? Sai um consultor de marketing, sai um consultor de alguma coisa.
Mas eu falo com vocês assim, não fica na zona de conforto, sabe? Eu hoje faço as 5 coisas porque eu tenho segurança para fazer essas 5 coisas e porque eu consigo encaixar, entendeu? Hoje, se aparecesse qualquer outra coisa para mim, para eu fazer, no momento, eu não faria. Eu não faria, porque por mais que eu tenha tempo para isso, não é para isso que eu quero fazer, entende? Então, essas 5 coisas que eu faço porque eu tenho tempo para fazer. E eu consigo fazer 5 coisas. Imagine vocês, né, com o tempo, vocês trabalhando hoje, em um trabalho vocês recebem um piso, e aí vocês têm mais de meio dia para trabalhar em outras coisas. Você não trabalharia? Eu duvido. Eu duvido que você deixaria esse tempo inteiro passando. Um exemplo, se vocês trabalhassem hoje 4 horas por dia, por exemplo, e ganhassem um piso, vocês não trabalhariam mais? Eu duvido. Eu duvido que vocês ficariam parados. Porque se vocês tivessem a oportunidade de trabalhar 4 horas por dia no lugar, depois 4 horas, no outro dia, 4 horas por dia no outro lugar, eu tenho certeza que vocês trabalhariam. Então, por que não faz isso por vocês? Entendeu? Por que não entra num lugar, coloca uma ideia sua e coloca para funcionar? Então, você está na farmácia, quem trabalha em farmácia começa a pensar na ideia do consultório, quem quer consultório, obviamente. Num sábado, por exemplo, eu tenho uma aluna que trabalhava de segunda a sexta e começou a atender um sábado. Hoje, ela já atende só no consultório dela com 1 ano que ela está no consultório, entendeu? Quando eu criei o meu consultório, eu fiz um planejamento que eu queria ganhar o valor que eu queria ganhar por mês, eu estipulei para 5 anos. Eu falei, daqui 5 anos, eu quero ganhar isso daqui por mês. Ou seja, um consultório consolidado, né? Com pessoal, com pacientes fiéis, né? Que a principal coisa que precisa no marketing, gente, é fidelizar cliente. Então, como que você fideliza cliente? Também ensino na fraternidade. Então, assim, eu coloquei um planejamento no meu consultório para 5 anos. Quando eu montei ele, eu falei, daqui 5 anos eu quero estar recebendo esse valor para me manter bem, para estar estável. E eu consegui com 3 anos. Então, eu consegui 2 anos antes, porque tudo que eu tinha planejado para fazer, eu fui adiantando, entendeu? Porque eram coisas que eu achava que eram muito grandes. Eu achava que eram coisas assim, não, isso aqui eu vou demorar 1 ano para conseguir, e eu consegui em 2 meses, 3 meses. Por quê? Eu tinha que conseguir aquilo, entendeu? Eu tinha que conseguir, porque era sonho meu fazer isso. Então, quando chegou a pandemia, eu já estava com 3 anos de consultório ganhando o que eu queria ganhar daqui 5 anos. Então, a pandemia foi a época que eu mais ganhei dinheiro. E, né, infelizmente, acho que não porque foi pandemia, mas porque eu tive muita ideia na pandemia. Então, pra vocês terem ideia, eu trabalhei com essas 5 coisas, né? Eu trabalho com essas 5 coisas. Tem uma sexta coisa que eu falo que é um bônus, né? Que eu sempre deixo como um bônus, porque não é todo mês que aparece para mim. Eu montei um projeto para abrir uma drogaria de bairro, né? E essa drogaria, ela teria um grande diferencial em atendimento, em atendimento domiciliar. Então, logicamente, dentro do marketing, né? Dentro do marketing, o marketing muito, muito, muito grande, muito bom, que nem parecia que ia ser uma drogaria de bairro. Quem pegasse o marketing achar que estava numa rede. E a intenção é pegar esse projeto e transformar em rede. Esse projeto eu fiz e vendi. Entendeu? Por quê? Porque eu peguei toda a estrutura de uma farmácia, eu peguei tudo que ela precisa, todas as coisas que você precisa colocar na farmácia, desde sei lá, da lixeira no balcão, até a quantidade de medicamentos, até a lista de medicamentos mais vendidos, até a lista de perfumaria, até quanto que você compra de cada, quanto que você coloca de cada, quanto prateleira que você coloca, qual prateleira que você coloca, tudo isso, como que você monta a drogaria do zero, eu peguei, eu montei, entendeu? Porque a intenção era eu fazer a minha drogaria, né? A minha drogaria de bairro. Então, eu montei esse projeto com a intenção de fazer para mim, e quando eu vi, ele funcionava como rede. Por quê? Eu conseguiria montar essa farmácia com 60 mil reais. E para você montar a farmácia de 60 mil reais é muito difícil. É muito difícil. Né, logicamente, da forma que eu queria abrir, que é com um super investimento em marketing, um super, a fachada que chama atenção, um local que fosse bom, que chamasse bastante atenção. Então, quando eu montei esse projeto, eu já tinha até o lugar que eu queria montar aqui no bairro. E aí, quando eu vi, eu comecei a receber proposta para comprar ele. Falei, então, peraí, né? Como é que faz isso? E aí, eu fiz todo o negócio, toda a movimentação que eu podia, e um cara que já tem uma rede lá no sul,
entrou em contato comigo, entendeu? Para saber como é que funcionava. Ele tem uma rede de 20 farmácias no Sul, e ele entrou em contato comigo para isso. Então, ele tem essa rede de farmácia, mas o sonho dele é drogaria de bairro, que faça atendimento domiciliar, que faça tudo isso. Então, foi muito fácil depois disso, entendeu? Quando eu entendi que basta você aproveitar a oportunidade, aparece a oportunidade. Aparece. Eu vi que eu estava num lugar, eu fui assistir uma live esses dias para ter ideia como é que funciona. Eu fui assistir uma live esses dias sobre pessoas que fazem, eles dão mentoria, né? Eles dão mentoria para donos de farmácia. Então, toda a parte financeira, de gestão, ali, de gerência, eles fazem isso. E aí, eu peguei e pensei assim, eu falei, gente, quem está aqui assistindo ou é dono de farmácia, ou é farmacêutico, né? Ou gerente e tal. Não tem uma pessoa que não é uma dessas que está aqui só por curiosidade assistindo esse negócio à toa, porque tinha cálculo, tinha várias coisas. Eu peguei e coloquei. Eu falei assim, inclusive eu só vou esperar um sócio, né? Inclusive eu só vou esperar um sócio para colocar o meu projeto da farmácia de bairro em prática. Quando eu falei isso, umas 10 pessoas entraram em contato comigo para perguntar como é que era o projeto. Dessas 10 pessoas, 8 finalizaram o contato, né? 8 pegaram o projeto. Então, assim, gente, é questão de oportunidade, né? É questão de você pensar também o que você faz nas coisas. Então, eu sempre coloquei isso. Eu sempre coloquei essa parte de aproveitar a oportunidade e de sair da zona de conforto. Então, não deixem de fazer isso, tá? Pensem o que é prioridade. Coloque o que é prioridade. Eu quero mudar agora. Eu quero estar diferente até dezembro. Eu quero estar com o meu consultório funcionando até dezembro. Nós estamos em junho ainda, né? Nada, até agosto. Você falar isso agora, hoje é dia 21 de junho, e falar assim, eu vou abrir o meu consultório, eu vou inaugurar ele dia 1º de agosto. Pronto, você inaugure ele dia 1º de agosto. Entende? Mesmo na pandemia, Luciana, mesmo na pandemia, né? Faça toda aquela coisa da proteção, né? A gente não trabalha em drogaria, né? Muito pior, né? O pessoal nem lembra disso. Então, faça isso, né? Saia do lugar, coloque uma data para você fazer. Eu vou abrir um consultório dentro da drogaria que eu trabalho. Ótimo, coloque uma data. Eu vou começar a trabalhar com suplementação. Ótimo, coloque uma data de quando que você vai começar a fazer o primeiro atendimento. Entende? Porque até lá você se especializa. Você faz curso rápido, você faz mentoria, você faz consultoria, você pega um coaching, você pega um que for, entendeu? Mas você vai ter que sair. Isso tem que sair até tal dia. Então, a mensagem que eu deixo para vocês com a aula de hoje, que já tem 1h20 que eu tô falando com vocês, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é saiam da zona de conforto, tá? É muito bom, a gente está muito acostumado a ficar ali, a gente acha que a gente tem estabilidade quando a gente trabalha na drogaria, né? Igual quem foi que falou que tem 25 anos, né, de farmácia, que tem 25 anos de farmácia, foi a Jaque, né, e está desempregada. Olha só, 25 anos de farmácia e está desempregada. Se uma pessoa que tem 25 anos de experiência está desempregada, gente, imagina quem não tem. Entendeu? Então, assim, é justamente para que vocês nunca mais falam isso, tá? É justamente para que você nunca mais fale assim, eu tenho experiência nisso, eu sou especialista naquilo, eu fiz a pós-farmacologia, eu fiz uma pós-farmácia clínica e eu estou desempregada, tá? Essa aula de hoje é justamente para isso, vocês nunca mais falarem isso, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida? Eu sei que eu falei muito, né? Vocês têm alguma dúvida em relação às coisas que eu falei? Deixa eu ver se mandou alguma coisa aqui no chat. Ó, a Geisa falou que, ó, que ela adora trabalhar 6 horas por dia e tem 2 filhos. Consegue passar a tarde toda com eles e se organizar com outras coisas. Pois é, Geisa, minha maior felicidade também é isso hoje, tá? Quem tem filho sabe o quanto que é, né, difícil a gente ter tempo com eles. E eu valorizo muito essa parte da, da liberdade de tempo, né? E principalmente da liberdade geográfica, né? A gente sempre,
o pessoal da minha família mora longe, então a gente sempre ficou muito assim, por exemplo, alguém morria, por exemplo, a gente perdia alguém, e não poder ir para fazer companhia, né? Não poder ir para ficar um tempo com a pessoa, para dar uma força. A gente perde um tio, por exemplo, a tia fica sozinha, a gente não pode ir porque tem aquele negócio que segura a gente, sabe? Porque não, se eu for, né, eu fico sem emprego, e aí não tenho que fazer mais nada, e sabe, assim, a gente, isso sempre me incomodou muito. Então, a liberdade para mim, principalmente de tempo, foi o que mais me fez fazer o que eu faço hoje, né? Geisa, é mais fácil do que você imagina, tá? A gente tem um sério problema, né? A gente tem esse problema de ter medo de dar o pontapé inicial, né? A gente tem medo de colocar o pé e ir, né? Mas é justamente a questão da fé, né? Quem é religioso sabe dessa frase, né? Que a fé é você colocar o pé para depois Deus colocar o chão, né? Porque você sabe que ele vai colocar o chão ali. Só que é questão de, realmente, questão de fé e coragem, né? Mas principalmente de muita transpiração, né? Com o Silvio Santos que fala que o segredo para o sucesso é 10% de inspiração e 90% de transpiração, porque realmente a gente trabalha muito, né, para a gente conseguir ter sucesso no que a gente faz, e principalmente utilizar as coisas que a gente precisa utilizar na hora certa. Então, o pontapé inicial é o mais difícil. Dar o primeiro passo é o mais difícil. Não é à toa que eu segurei muito para montar o meu consultório, eu segurei muito para abrir meu consultório. Quando eu fiz, começou a, né, borbulhar de coisas. Então, eu comecei com muito pouco e hoje eu tenho um consultório, né, completo hoje, mas porque eu comecei, entendeu? Se eu não tivesse começado, eu não estava nem aqui falando com vocês hoje, né? Provavelmente. Ah, Tassiane, obrigada. A Tassiane é minha aluna, gente. É aluna coruja. Ela está em todas as lives que eu faço. Seja medrosa, não, Jaque. Quarta-feira eu vou falar sobre o meu consultório, tá? Eu vou falar como que eu abri o consultório, né? Como que eu abri do zero. Eu não tinha nada, nada. Eu abri, comecei a atender sem nada, nada, tá? Então eu vou explicar direitinho para vocês. A live vai ficar disponível até o final da semana, tá? Até domingo. Até domingo vai ficar disponível todas as lives, todo mundo assistir direitinho. Mas a lista de presença só vai ficar disponível até 15 minutos depois, tá bom? Até 15 minutos depois da live vai ficar disponível, tá? Gente, e a segunda palavra-chave é sucesso, tá? Farmacêutico de sucesso. Então, isso aí, não perde na quarta. Gente, a aula de quarta-feira vai ser uma junção, tá? Porque amanhã eu vou falar com vocês em relação à atenção farmacêutica e atendimento farmacêutico. Então, não é só em drogaria, tá? É onde você trabalha. Então, por exemplo, você quer abrir seu consultório, você precisa saber sobre atendimento farmacêutico, certo? Você vai trabalhar na drogaria mesmo, tem que saber. O consultório dentro da drogaria, tem que saber. Vai abrir uma clínica de estética, tem que saber, entendeu? Então, o atendimento farmacêutico, a gente tem que parar com esse pensamento que é só de farmácia, né? É só sobre medicamentos, né? No geral, assim. Então, amanhã eu vou falar com vocês sobre atendimento farmacêutico e atenção farmacêutica. E na quarta-feira, quando eu falar sobre consulta, eu meio que vou englobar atendimento e atenção farmacêutica e vou falar sobre consultório, tá? Então, quarta-feira eu vou falar sobre consulta e consultório, tá? Então, Jaque, eu não vou falar especificamente como que eu montei o projeto, né? Porque, né, não dá. Mas durante a semana toda eu falo, né, como que é isso. Eu falo como que, por exemplo, eu vou colocar eu não sei se vai ser na quinta ou se vai ser na sexta. Eu vou falar sobre o marketing. Eu vou falar sobre como que eu faço nas farmácias. Então, basicamente, eu utilizo a mesma coisa nas mentorias,
né? A mentoria de drogaria tem uma base, mas aí eu adapto para cada drogaria. E dentro do projeto que eu fiz de drogaria de bairro, esse projeto tinha o marketing ao extremo. Então, assim, se eu fosse, por exemplo, abrir uma drogaria, né, hoje, eu abriria exatamente do jeito que eu fiz o projeto. Entendeu? Eu abriria ela com 60 mil, né? Logicamente que é 60 mil para montar ela, para abrir ela, para ter tudo lá dentro, e fora o capital de giro, né? Obviamente. Mas o capital de giro é uma coisa que a gente realmente tem separado, porque tem lugar que eu vou pagar R$ 1.000 no aluguel, numa empresa, e tem lugar que eu vou pagar 5 mil. Então, o capital de giro é diferente, né? Mas eu sempre tenho esse projeto, você consegue montar tudo, botar para funcionar com R$ 60 mil. E num lugar grande, por exemplo, o lugar que eu olhei era 150 metros quadrados, entendeu? Então, era um lugar relativamente grande e que a gente conseguiria colocar, inclusive, consultório farmacêutico, espaço kids, tudo isso dentro dos 60 mil, entendeu? Então, eu não vou falar especificamente do projeto, mas eu vou dar alguns toques, tá? Algumas coisas. Fausta, vou mandar o link lá no. Eu vou mandar. Deixa eu mandar para vocês aqui. Eu vou colocar o link aqui no chat, tá? Que a gente já está encerrando a live mesmo. Eu vou colocar o link aqui no chat. E aí vocês vão. Vocês clicam que aí já vai direto para lá, tá bom? Deixa eu pegar o link para vocês. Porque aí ninguém fica perdido nos grupos, né? Todo mundo que está aqui, gente, está lá no grupo do Telegram. Todo mundo já entrou no grupo do Telegram. Lá no Telegram, eu dou, como é que fala? Dicas diárias, tá? Só que aí, o que acontece? Nossa, gente, depois que eu tive Covid, minha cabeça tá ruim, que vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como que eu tô esquecendo palavra boba, tá? Eu vou. Peraí, deixa eu fazer uma coisa de cada vez, porque senão eu fico. Não me confunde. Deixa eu pegar o link aqui. Que aí eu mando para vocês, bonitinho. Pará. Oh, mas até o Google resolveu me sacanear. Pronto, achei. Ó, aqui no chat tem o link, tá? É só vocês clicarem nesse link aí. Eu vou finalizar a live, tá? Porque aí vocês vão lá. Ele ficou clicável, gente. Vocês conseguem clicar nele aí? Deixa eu ver como é que tá no YouTube aqui, porque senão foi complicado. De qualquer forma, eu vou mandar nos grupos, vai ficar 15 minutos lá no grupo, tá? Nos grupos, eu vou mandar tanto nos grupos do WhatsApp quanto no Telegram. Vai ficar 15 minutos e depois a gente vai. Eu vou tirar, tá? Eu vou apagar ele. Tem Telegram, não? Que pena. Lá é tão bom. Eu gosto tanto de colocar coisa lá. Porque lá você não perde, entendeu? As coisas. Lá você não perde, por exemplo, eu mando todos os dias, eu mando o áudio do dia, né? Então, se uma pessoa entrar hoje, por exemplo, ela consegue acessar todos os áudios que eu já mandei, entendeu? E os áudios que eu coloco no Telegram são dicas diárias sobre tudo isso que eu falei com vocês aqui. Sobre tudo que acontece comigo, que vem acontecendo comigo, eu vou falando lá, tá? Eu até parei de mandar quando eu peguei Covid, né? Porque foi um tempão, tá, gente? Todo mundo, quando eu falo peguei Covid, o povo acha que foi pouca coisa. Eu fiquei 5 dias internada, mas eu fiquei quase um mês tendo vários trem aí, várias coisas. E depois que passou também. Então, eu não voltei ainda, né? Eu vou voltar agora, em julho, eu vou voltar a fazer as dicas diárias no Telegram, tá? Então, quem puder, entre lá no Telegram. Esse link que tá aqui é o link da lista de presença, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da live, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Então, preencham lá para mim o link, tá? Eu vou mandar no Telegram, eu vou mandar o link no Telegram, tá, Jaque? Ah, tá. Se você quer o link do Telegram, tá na descrição aqui embaixo no YouTube, tá? Tá no Telegram, que a descrição tá aqui embaixo. Só você chegar para baixo que tem Grupo Autoridade Farmacêutica Telegram, tá? Pode clicar aí. Deixa eu ver se eu consigo selecionar ele aqui.
Ó, coloquei para vocês, tá bom? Ver se foi. Esse, ó, do Telegram tá aí, tá bom? Gente, muito obrigado, tá? Por vocês terem assistido 1h30 eu falando o tempo todo, né? Que bom, Geisa, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Uma coisa que eu mais me dá satisfação é quando os farmacêuticos vêm falar comigo que eu abri a cabeça deles para uma coisa nova, né? Porque às vezes eu acho que a pessoa fica esperando um sinalzinho, né? Às vezes a pessoa pede um sinal ali para Deus, fala, oh, meu Deus, será que é para eu fazer isso? E aí eu falo que essas coisas que a gente faz é justamente isso, né? Justamente ajudar, dar esse negócio. Olha, gente, vocês podem fazer diferente, tá bom? Então, até amanhã, tá? Amanhã, 8h30 de novo, tá? Não se atrasem. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser que eu responda algo específico sobre atendimento, sobre atenção farmacêutica, me chama no WhatsApp, tá? Eu tô no grupo nos grupos do WhatsApp, todos lá, me chamem lá, que aí eu respondo vocês, ou por lá mesmo, uma resposta breve, ou então eu trago para cá e respondo para todo mundo, tá? Gente, muito obrigada, boa noite para vocês e até amanhã, 8h30, tá? Um beijo.